TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 5º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje fala para nós dessa pesca milagrosa. Jesus, que está na margem do lago de Genezaré, e ele começa a ensinar aquela multidão. Então ele, para poder ter a sua voz ouvida por todos, Jesus, sabendo que a água propaga o som, ele entra numa barca e se afasta um pouquinho. Isso para poder que a pregação chegasse mais longe. Então, na praia, o povo ouvindo a Jesus, e concomitante a essa missão de anunciar, Jesus também faz a escolha daqueles que serão os primeiros discípulos. Mas antes, Jesus faz uma proposta para eles. Disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Lucas é muito polido, no diálogo entre Jesus e Simão, Pedro. Mas quando Jesus propõe para que eles joguem a rede mais uma vez, com certeza Pedro disse: olha, eu respeito muito a você, Jesus. Pedro ainda não era discípulo de Jesus, mas já o conhecia. Mas você é apenas um jovem, você é carpinteiro, você não entende nada de pesca. Foi isso que São Pedro diz: nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Só que aqui tem algo crucial que São Pedro faz. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes.
Quer dizer, em obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro não acreditava se ia pescar. Porque ele disse, olha, nós pescamos a noite inteira, eu sou um senhor, eu sou acostumado a pescar. Não tem peixe. Mas, por obediência, eu vou fazer isso. Pedro não estava acreditando. Ou até podia estar pensando no coração, eu vou jogar a rede, não vai ter nada, eu vou dizer, não falei para você que a gente pescou a noite inteira e não tinha nada? E aí acontece o milagre da pesca. Por que nós chegamos à conclusão que realmente Pedro obedeceu sem acreditar? Porque ele mesmo, o texto fala, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, afasta-te de mim porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Ele não acreditava, nem ele nem seus companheiros. Então, meu irmão, minha irmã, mas eles obedeceram. E a graça aconteceu. E aí depois Jesus conclui, e a partir daquele momento eles passam a ser os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos de Jesus. Assumem a missão de ser, a partir de agora, pescadores de homens. Levar o reino de Deus. Avançar para as águas mais profundas. Quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo somente da dimensão da pesca, né? No primeiro momento, sim, aconteceu a pesca milagrosa, mas avançar para as águas mais profundas, Jesus está dizendo, faça uma experiência do meu amor de forma mais profunda. É o que o Senhor está falando para nós, avançar para as águas mais profundas. Meu irmão, minha irmã, precisamos fazer uma experiência maior com esse Deus, não vivermos na superfície do cristianismo católico. Avançar para as águas mais profundas é fazer uma experiência do amor, da graça de Deus, como nos diz o documento de Aparecida. É preciso dessa conversão pessoal. É preciso fazer uma experiência com Jesus, que é uma pessoa. Isso é que faz a diferença. Senão nós vamos viver a mediocridade das coisas. A mediocridade do reino de Deus, das coisas da igreja. Vamos viver a fé de forma medíocre. Está muito bom assim, eu vivo de qualquer jeito, eu não me comprometo com nada. E aí nós não vamos realmente vivendo o propósito de Deus para nós. Então o Senhor nos pede para avançar para as águas mais profundas. Nos aprofundar mais no amor, na graça, conhecer mais. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós não amamos a Deus, não amamos a igreja, não amamos as coisas de Deus como deveríamos, porque não conhecemos. Nós só amamos aquilo que se conhece. Porque quando nós olhamos, é importante o processo do namoro, do noivado, para depois um casamento. Porque o casal precisa se conhecer, precisa se conhecer. Então o namoro é para isso, se namora, e depois o namoro tem um compromisso maior que é o noivado, para depois dizer, não, com essa pessoa eu posso assumir uma vida a dois, vou poder construir alguma coisa. Se não tem esse tempo de convivência, se não há esse conhecimento, como é que vai amar? E aqui não estou dizendo o conhecimento físico, porque muitas vezes as pessoas colocam o carro para frente dos bois, né? E aí se conhecem fisicamente, mas não se conhecem de pensamento, não conversam, e muitos matrimônios não dão certo por causa disso. Então é necessário se conhecer. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Isso é avançar para as águas mais profundas. Isso é experimentar essa dimensão da graça de Deus muito mais perto de nós. E também a dimensão da obediência. Muitas vezes não é fácil obedecer. Não é fácil obedecer a Deus, não é fácil obedecer às vontades de Deus, né? Não é fácil obedecer aos mandamentos. Mas por que eu tenho que obedecer a isso? Parece que é tão fácil fazer de outro jeito.
a dimensão de obedecer, mesmo que seja algo relutante. São Pedro, o nosso primeiro Papa, ele obedeceu mesmo sem acreditar, mas ele obedeceu. Em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. O Senhor está falando isso para mim, para você, para cada um de nós. Em obedecer a palavra do Senhor e ir. Mesmo em situações que a gente não tenha muita definição das coisas, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, tantas inseguranças, tantas situações de confusão, está aí a necessidade de nós obedecermos a Deus, que nos fala através da igreja, que nos fala através do Papa, que nos mostra por onde nós temos que caminhar. Então nós precisamos ter isso, para que realmente o milagre possa acontecer na nossa vida, a força possa vir de Deus através de nós, e Deus derrama sobre nós a sua graça, a sua força, nos acompanha, nos ajuda, e aí nós vamos vencendo as dificuldades que nos aparecem, que são muitas, claro, mas com Deus nós vamos conseguindo, vencendo as coisas. Porque também, meu irmão, minha irmã, avançar para as águas mais profundas não é fácil. As águas mais profundas saem um pouco daquilo que nós conhecemos, saem um pouco da nossa zona de conforto, né? Avançar para as águas mais profundas é se arriscar nesse grande projeto que é o amor, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos avançar para as águas mais profundas, fazer essa experiência de forma mais aberta à graça de Deus, termos a capacidade de arriscar, não viver, como eu já estava falando anteriormente, na superficialidade das coisas. Não. Tá bom assim, não. Você, meu irmão, minha irmã, amado e amada de Deus, você é convidado, é convidada a aprofundar-se no amor de Deus por você, a aprofundar na graça de Deus por você, pela sua vida, pela sua história. E eu te garanto, faça essa experiência, você não vai se arrepender de se aproximar e se adentrar no grande amor de Deus por cada um de nós. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, pelas mãos generosas de Nossa Senhora, de São José e de Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.